Olá, gostaria de saudar você com a paz do Senhor e quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que está no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 3, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante a gente observar que Jesus, ele fazia uso das oportunidades que ele tinha para estar anunciando o reino de Deus, para apresentar o reino de Deus aos homens. E esse encontro com Nicodemos é um encontro emblemático, porque ele traz um choque de realidade para a vida daquele homem e que nós precisamos compreender e entender como isso se manifesta nas nossas vidas. Primeiro precisamos entender quem era Nicodemos. A Bíblia nos mostra, logo no início desse texto, que Nicodemos ele era do grupo dos fariseus. Ele era integrante desse segmento do judaísmo. E a Bíblia também nos diz que ele era príncipe entre os judeus, ou seja, era um homem de muito destaque dentro de um segmento religioso que já trazia por si só destaque para aqueles que pertenciam a esse grupo. E os fariseus eram considerados doutores da lei, eram homens conhecedores da lei, e eles tinham um forte apreço, um forte apego pelas tradições do judaísmo. Eles traziam essa tradição para o seu dia a dia. Então, todas as suas ações, todas as suas atitudes do dia a dia, por mais que fossem corriqueiras, eles traziam muitos rituais, que uma forma certa de fazer para que pudesse atender aos requisitos do farisaísmo. E esse segmento se tornou famoso justamente pelos embates que Jesus teve com seus integrantes. Porque Jesus, por diversas vezes, criticou duramente os fariseus. Não pelo fato de serem fariseus, mas pelo fato de serem hipócritas. Porque eles ensinavam a lei na sua minúcia e cobravam das pessoas que vivessem a lei nos seus detalhes mínimos, mas eles não exerciam o mais básico, o mais essencial que a lei exigia, que era a misericórdia, a justiça, a fé. Eles não tinham esse apreço pela palavra de Deus nesse ponto. E eles estavam ali agindo de forma negligente. Entretanto, nós vemos Jesus vindo a este mundo para apresentar uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus. Antes, o judaísmo ensinava que nossa relação com Deus deveria ser baseada nas nossas obras, nas ordenanças que Deus deixou e nós obedecendo e cumprindo de forma categórica todas aquelas regras. No entanto, a execução dessas regras fazia com que os homens passassem a confiar na sua própria capacidade de cumprir aquelas regras. Os homens passavam a entender que eles eram justos porque eles podiam cumprir aquelas regras. E Jesus vem trazer uma nova visão do que é agradar a Deus, do que é se relacionar com Deus. E o ensinamento de Jesus é que o nosso meio de agradar a Deus não é mais por aquilo que nós podemos fazer, e sim pela fé e confiança no sacrifício que o próprio Jesus veio fazer. Porque Jesus ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei, mas ele não veio para deixar a lei como regra para nós. Ele veio para cumprir a lei por nós. E a partir dele não precisamos mais viver pela lei. Tudo que nós precisamos agora é confiar nele como o salvador de nossas vidas, como aquele que pode nos redimir dos pecados, como aquele que pode nos levar novamente para a comunhão, para o relacionamento com Deus. E aqui agora nós podemos observar o encontro dessas duas visões de mundo. A visão de mundo de Nicodemos, legalista, onde a lei era o que fazia do homem justo, e a visão de mundo de Jesus, o Evangelho de Cristo, onde o homem era incapaz de por si só conseguir a salvação, onde o homem era incapaz de agradar a Deus por si só. E Jesus ele nos mostra uma verdade que deixa Nicodemos
sem resposta, ou seja, com muitos questionamentos. Jesus, ele diz que, na verdade, o homem não pode ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. O que Jesus está dizendo aqui é que o homem ele não pode participar do reino de Deus. Ele não pode se relacionar com Deus. Ele não pode ter comunhão com Deus se ele não nascer de novo. E Nicodemos, nós podemos ver na continuação desse texto, ele indaga a Jesus como seria esse novo nascimento. Porque na sua visão legalista, ele só entende aquilo que é palpável, aquilo que é material, aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. Mas Jesus ele estava falando de um novo nascimento espiritual, onde nós vamos abandonar as práticas do velho homem, todas aquelas práticas pecaminosas que nos afastavam de Deus. Uma palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Isaías que os nossos pecados eles nos afastam de Deus. É os nossos pecados que fazem uma barreira entre nós e Deus. E o novo nascimento é abandonar essa prática pecaminosa. O novo nascimento é nos entregarmos a Deus em humildade, reconhecendo que somos incapazes de alcançar a salvação e a justificação pelas obras da carne, pelo sacrifício, pelo nosso esforço, por uma oferta, seja lá qual for. Então, Jesus está nos dizendo que a nossa forma de alcançar a comunhão com Deus, de alcançar o relacionamento com Deus, é nos desfazendo das coisas da carne, nos desfazendo das coisas desse mundo, nos desfazendo daquilo que agrada a nossa carne e deixando que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus, vivendo por fé, confiando unicamente em Jesus Cristo e no seu sacrifício, porque esse é o único meio de alcançarmos a salvação. Quem sabe hoje você está vivendo uma religião, seja ela qual for, e nessa religião você tem que cumprir regras. Nessa religião você tem que fazer alguns sacrifícios, você tem que dar algumas ofertas, e isso é apresentado a você como um meio de agradar a Deus. Isso é apresentado a você como um meio de ter comunhão com Deus. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor nos mostra, nessa conversa que Jesus esteve com Nicodemos, e também em muitos outros momentos a palavra do Senhor nos mostra que tudo isso não tem efeito nenhum na nossa vida espiritual. O que nos faz ser justificados diante de Deus, o que nos faz alcançar a salvação, o que nos faz viver em comunhão com Deus, é o sacrifício de Jesus, é ter fé nesse sacrifício, é confiar que esse sacrifício é suficiente para nos dar a salvação. Então, que você possa confiar no Senhor, meditar nessa palavra e viver o evangelho que Cristo deixou. Amém? Deus te abençoe.